Cangaço. Então, o auge do cangaço foi entre 1870 e 1940. Seus principais líderes, então o primeiro foi o Lucas da Feira, teve o mais famoso de todos, né, o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço, né, a Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, e também tivemos o Curisco, o Diabo Loiro, Cristiano Gomes da Silva, pertenceu, né, à quadrilha do Lampião. Resumindo, né, o que foi? Foi um movimento armado de nômades, ou seja, né, do pessoal de alguns nordestinos que ficavam, né, vagando entre as terras, com auge entre o final do século XIX e o início do século XX. Tá? Então ele ficou marcado pela intensidade de crimes violentos no Nordeste do Brasil, movidos principalmente por vingança, revolta, disputa de terras. Então esses grupos eram formados por sertanejos, jagunços, empregados de latifúndios, capangas, pistoleiros, e eles espalhavam terror e medo por onde passavam. Não era brincadeira. O negócio deles era decolar. O negócio deles era degolar a cabeça de todo mundo, tá? Não tinha essa não. O pessoal era meio doido mesmo. O cangaço ele teve seu fim quando o Getúlio Vargas decidiu eliminar todo tipo de desordem. Porque, né, é aquilo, né? Já estava pegando mal, né? Pleno, né? Estado Novo, ditadura do Vargas e tendo todo esse monte de crimes no Nordeste, né? Então, o que acontece? Foram organizadas forças volantes, né, responsáveis por encontrar e matar aqueles que não se rendessem. Embora fossem os bandidos mais perigosos do sertão brasileiro, eles criaram tipo uma mística em torno de si. Uma espécie de Robin Hood mais Pancho Villa do sertão. As pessoas que eram, né, contra o sistema, né, tal, então, mas eles impunham um medo. Contra os ricos, assaltavam, impunham... Não, eles eram bandidos. Não tem essa, eles eram bandidos, tá? Mas ficaram com essa aura, né? Então, muitas músicas, muitas lendas em torno do Lampião, principalmente do Lampião. Lampião.